Bom, prosseguindo o nosso estudo de estatística, vamos partir hoje para o estudo das medidas de posição. As medidas de posição também são chamadas de medidas de tendência central, né, sendo as principais a média aritmética, a mediana e a moda. Em geral, os dados, quando são coletados, eles estão num formato que costuma se denominar como dados brutos. E os dados estão desorganizados e não é possível tirar conclusões sobre eles. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo de uma empresa, tá, que tem 50 funcionários e resolveu pesquisar as idades desses funcionários. Então, o máximo de organização que eles obtiveram aqui foi construir uma tabela, tá? Uma tabela com 5 linhas, tá? Olha, 5 linhas e 10 colunas, tá? De maneira que o máximo que a gente pode concluir aqui é que tem 50 dados anotados aqui, mas totalmente desorganizados, tá? Fora de ordem. Não é possível perceber qual é o funcionário que tem mais idade, ou qual é o mais jovem, ou qual é a idade média, né, desses funcionários, se eles são muito jovens ou tendem a ser mais idosos. Não dá para tirar nenhuma conclusão em cima disso daí. Bom, uma maneira de organizar essas informações é construindo um hall, né? Vocês talvez lembrem da semana passada, né? O hall é simplesmente uma maneira organizada, né, de a gente distribuir os dados, geralmente em ordem crescente, né? No caso das idades, nós poderíamos organizá-lo do mais jovem para o mais velho, tá? E posteriormente talvez dividir em faixas, né, como foi o caso aqui feito neste exemplo, onde construiu-se uma tabela, chamada tabela de distribuição de frequências, tá, e dividiu-se a idade dos funcionários em 5 faixas, tá, estão aqui indicadas, começando pelos mais jovens, são aqueles funcionários que têm idade entre 20 e 30 anos. É bom entender essa simbologia aqui, tá, porque vocês observem que esse intervalo ele começa com um colchete e termina com um parênteses. Tá? Isso aqui não é à toa, não. Tá? O colchete fechado aqui indica que esta primeira idade que está indicada aqui, olha, 20 anos, tá, está incluída na contagem. Tá? Enquanto que o parêntese aqui indica um intervalo aberto. Ou seja, você vai contar os funcionários que têm exatamente 20 anos ou até 29 anos, aqueles que ainda não completaram 30 anos, tá? Estão incluídos dentro dessa faixa, tá? Totalizando aqui, olha, 8 pessoas, que a gente chama de frequência absoluta. Tá? Observe que na próxima faixa, ele começa com o intervalo fechado em 30. Ou seja, o funcionário que tem 30 anos, ele não está contado nesta primeira faixa. Ele foi para a segunda faixa, tá? E vai até 39, né? Próximo de 40 anos, onde temos novamente um intervalo aberto, indicado aqui por este parêntese. Tá? E assim por diante em todas as faixas. É bom observar bem isso, principalmente quando se está resolvendo questões de vestibular. Tá? Bom, feito isso, organizados os dados em hall, né, fica mais fácil de contar os funcionários que estão dentro dessas faixas, tá? Indo até o mais velho aqui, olha, aqui é 70 anos, observe que o último é a faixa fechada, né? Então, se tiver algum funcionário com exatamente 70 anos, ele está contado nesta última faixa aqui, tá bom? Então, as contagens foram colocadas aqui em frequência absoluta, tá? Totalizando os 50 funcionários, tá? Então, a partir daí, né, dessa distribuição, é possível calcular o que a gente chama de frequência relativa, geralmente indicada por FR. Tá? Que nada mais é do que uma porcentagem em relação ao total. Por exemplo, aqui são 8 funcionários na primeira faixa, em um total de 50, tá? Então a gente forma a fração, né? 8 sobre 50 é uma razão, né? Essa razão, 8 sobre 50, em decimal ela pode ser escrita como 0,16, que corresponde a 16%. Tá? Uma vez que se chega a esses valores em percentuais, fica mais fácil agora observar, por exemplo, que a maioria dos funcionários, olha,
a maioria aqui, são 32%, tá? São correspondentes a 16 funcionários, estão nessa faixa aqui de 40 a 50 anos. Né? Então pode-se concluir que nesta empresa a maioria dos funcionários tem entre 40 e 50 anos. Bom, então, uma vez que aqueles dados estejam organizados, é possível então procurar as chamadas medidas de posição ou medidas de tendência central. Tá? As medidas de tendência central, as mais utilizadas, são a média, né, ou média aritmética, tá, a mediana e a moda. Cada uma delas tem sua característica, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Apenas atentar para o fato de que a média aritmética ela é subdividida. Tá? Existe a média aritmética simples e a ponderada. Ambas são médias aritméticas. Tá? Mas existem situações em que é mais prático ou também mais vantajoso, né, calcular o que a gente chama de média aritmética ponderada. Os detalhes a gente vai ver isso aí daqui a pouco. Bom, começamos com um exemplo de média. Essa é bastante conhecida. Né? Inclusive o exemplo que eu tomei aqui, a maioria dos alunos sabe do que se trata. Né? Vamos supor uma escola que aplique 4 exames ao longo do ano, um em cada bimestre, tá? E um aluno em uma determinada disciplina, né, obteve essas notas aqui em cada bimestre: 7, 5, 8,5 e 9,5. Tá? Então, a gente observa, né, que as notas não foram iguais. Né? Houve ocasiões em que ele obteve uma nota baixa, né, como aqui no segundo bimestre. Né? Houve ocasiões em que ele foi melhor, aqui, por exemplo, no quarto bimestre, ele tirou 9,5. Tá? Então, podemos obter uma média aritmética simples dessas notas, tá? De maneira que a gente consiga ter uma nota que substitua, seja capaz de substituir todas essas notas aqui ao longo do ano. É como se o aluno tivesse tirado uma nota igual em todos os exames. Né? Isso, na verdade, não aconteceu, mas é o significado da média. Né? Então aqui basta que a gente, como foram 4 notas, né? A gente soma as 4 notas, aqui é 7 mais 5, mais 8,5, mais 9,5, e divide pelo total de notas consideradas, que nesse caso aqui são 4. Tá? Então, o somatório aqui deste numerador, né, isso aqui vai dar 30. Tá? 30 aqui no numerador. E o denominador 4, porque foram 4 notas. Tá? Fazendo essa continha aqui, 30 dividido por 4, a gente obtém 7,5, né, que é a média desse aluno. Né? O significado dela é como se ele tivesse, de fato, tirado 7,5 em todos os bimestres. Né? Se ele, de fato, tivesse tirado 7,5 em todos os bimestres, né? No final do ano, ele também teria acumulado, né, 30 pontos. Tá? Da mesma forma como ele acumulou os 30 pontos, porém, com essas notas aqui, assim, distintas, né, diferentes em cada bimestre. Aqui, por outro lado, nós temos um outro exemplo, tá? Que é a chamada média aritmética ponderada. Tá? Vamos ver o que significa isso aqui. Deixa eu escrever aqui média aritmética ponderada para a gente não se perder. Tá? Aritmética ponderada. Bom, vamos lá. Suponhamos que o cálculo da média final das notas, né, a escola atribua os seguintes pesos para cada bimestre. Tá? Então, vamos ver aqui, olha, no primeiro bimestre tem peso 1, no segundo peso 2, no terceiro peso 3 e no quarto um peso 4. Tá? Neste exemplo aqui foram usados esses pesos. Né? O peso, na verdade, nesses casos de cálculos de notas escolares, né, ele costuma ser utilizado para regular, né, um grau de importância em exames. Eu costumo exemplificar o seguinte: imaginem que em um determinado bimestre, tá, a nota seja composta por um teste, tá, e mais uma prova. Tá? Prova. Teste mais prova.
Então, ambas valem 10 pontos, vamos supor. Tá? Então, acontece que o teste ele é aplicado com consulta. Tá? Os alunos podem abrir o livro, podem tirar dúvidas com o professor. Tá? E já a prova não. Tá? A prova não é com consulta, não é permitido, né, tirar dúvidas, nem falar com os colegas, apenas o aluno vai fazer a prova sozinho. Então, observe que as situações são distintas. Né? Podemos dizer que no caso da prova, né, a nota que o aluno obtém aqui na prova, ela é mais importante do que a que ele obteve no teste. Tá? Digamos que ele tirou 8 no teste e 8 na prova. Né? Tirar 8 na prova é uma coisa assim mais difícil, né? Porque as circunstâncias em que a prova foi aplicada são diferentes da do teste. No teste ele pode consultar, ele abriu o livro, ele perguntou ao colega do lado, ele perguntou ao professor, tá? Então pode-se atribuir pesos diferentes, tá? Dar importâncias diferentes para cada um desses exames. Tá? Então esse é o significado do peso que se utiliza geralmente no cálculo de notas. Tá? Muito bem. Agora, na prática, o cálculo é efetuado quase idêntico à média aritmética simples. Neste caso aqui, em que foram atribuídos os pesos 1, 2, 3, tá? É como se fosse o seguinte, olha, me diga que o aluno tirou uma nota 7, duas notas 5, três notas 8,5, quatro notas 9,5. Tá? Então, por isso que na hora de dividir, tá, nós não podemos simplesmente dividir por 4. Devemos dividir pelo somatório dos pesos. Tá? Por isso que o cálculo aqui fica um pouquinho diferente. Ao efetuar essas contas aqui no numerador, tá, a gente chega a esse resultado aqui, que é 80,5. Tá? E a soma dos pesos, 1 mais 2 mais 3 mais 4, vai dar 10. Tá? Então 80,5 dividido por 10 vai dar 8,5. Tá? Aliás, 8,05. Tá certo? Então essa aqui é que é a média aritmética ponderada desta amostra de dados. Tá? Bom, geralmente a média, né, a média aritmética, seja simples ou ponderada, ela é representada por este símbolo aqui. A gente fala x barra. Tá? X barra. A maneira que a gente pronuncia é essa daqui. É um símbolo universalmente adotado. Tá? Aqui está a fórmula de como é que se calcula, né, a média aritmética ponderada, né? Mas não precisa decorar essa fórmula aqui não. Né? Basta entender qual é o procedimento. Eu acho que entender é mais fácil do que memorizar uma fórmula como esta aqui. Bom, gente, eu vou apresentar agora dois exercícios para vocês, tá, retirados de vestibulares. Esse aqui, por exemplo, foi do Enem. Tá? Um exercício que envolve média. Tá? Para você praticar um pouco aí. O gráfico mostra estimativas da produção brasileira de trigo em safras recentes. Sempre que você abordar uma questão, né, que tenha figura, um gráfico, alguma coisa, é bom observar direitinho, tá, todos os elementos do gráfico. Tá bem? Então o título, por exemplo, a produção de trigo no Brasil em milhões de toneladas, é bom sempre estar indicado, né, a unidade que está sendo utilizada. Tá? É bom saber disso, porque às vezes o problema pode envolver conversão de unidades e é a partir dessa informação que você vai decidir, né, o que tem que fazer. Tá? Bom, então aqui nas colunas, né, nós temos os tempos, olha, 2005 a 2006, 2006 a 2007 e assim por diante, até 2009 e 2010. Tá? Então cada barra dessa tem um númerozinho aqui em cima, né, que indica os milhões de toneladas de trigo produzidas neste período que está indicado aqui embaixo. Tá? Como uma referência, você tem essa escala vertical aqui, né, que vai de 0 até 7 milhões, tá? 7 milhões de toneladas. Né? E então você pode fazer assim, tirar as suas conclusões observando esses dados. Tá bom? Sempre adote esse procedimento. O que pergunta a questão? Ele pergunta o seguinte, olha, a média, tá, da produção brasileira de trigo de 2005,
2006 até 2009, 2010, portanto, envolve todo este período, este e o último, tá? É bom observar isso, porque às vezes ele pergunta só, digamos, somente esses dois últimos, né? Mas não, dessa vez ele perguntou todos. Então o que você vai fazer, né? Simplesmente o que tem que fazer aqui é calcular a média dessas quantidades aqui que estão indicadas, tá? Ah, que média, professor? É média ponderada? Não, não tem nada de média ponderada, né? Ele simplesmente falou aqui, olha, a média da produção, né? Então é média aritmética simples, tá bom? Você já sabe como é que faz isso. É só você fazer aí a título de exercício. Vamos para o próximo exercício. Neste segundo exercício, né, esse foi aqui do Instituto Federal de São Paulo, 2016. Vamos ver o enunciado. Na tabela a seguir constam informações sobre as notas em uma prova de matemática de uma turma. Tá? Aqui estão as notas, tá, obtidas pela turma e a quantidade de alunos que obtiveram tais notas. Tá? Um detalhe aqui, isso aqui tem um erro de grafia, tá? Aqui está 2 elevado ao quadrado, não é, isso aqui é 2 mesmo, tá bom? É um erro que houve aí na hora de imprimir. Bom, sabendo que todos os alunos dessa turma fizeram a prova e que na tabela todas as notas estão relacionadas, pode-se concluir de forma correta que a nota média dessa prova para essa turma foi, então vem aqui as opções. Atenção, tá? Aqui ele não falou se é média aritmética simples, média aritmética ponderada, tá? Você que vai ter que decidir ao observar a tabela. Por isso que eu falei que é importante observar bem a tabela e o significado de cada um desses números que está indicado aqui, tá? Então, por exemplo, o professor, na hora de organizar as notas, né, ele observou que 2 alunos tiraram nota 5, tá? 7 alunos tiraram nota 6, 17 alunos tiraram nota 7 e assim por diante. Tá? Então, a gente pode dizer que a nota 7 tem peso 17, a nota 9 tem peso 5 e assim por diante, com todas elas. Portanto, aqui trata-se de uma média aritmética ponderada. Tá? Então, na hora de você calcular, você precisa levar isso em consideração. Tá? Senão o resultado que você vai obter vai ser diferente. E você pode acabar marcando uma opção equivocada aqui. Tá bom? Fica aí como exercício para você. Caso você tenha dúvida, dá uma olhadinha lá no livro. Tá? Esse exercício foi tirado de questões resolvidas que tem lá no livro. Certo? Bom, gente, vamos mudar de assunto um pouco agora. Vamos falar sobre mediana. Tá? Agora, outra coisa agora, mediana. O que vem a ser mediana? Mediana é o termo que ocupa a posição central em um conjunto ordenado de dados. Tá? Simplesmente isso. Tá? Você tem um conjunto de dados ordenados, eu coloquei aqui em vermelho, tá? É importante isso. É muito comum em questões a questão apresentar um conjunto de dados desordenado e o aluno não percebe isso e tenta calcular a mediana, né, e acaba encontrando o valor errado. Então fique muito atento a isso aqui, tá? Conjunto ordenado de dados. A mediana é diferente da média, evidentemente, tá? Mas ele tem suas vantagens. Tá? A mediana geralmente é utilizada, ao invés da média, quando você tem um conjunto de dados com valores assim muito extremos, muito distintos um do outro. Né? Esse exemplo que eu tenho aqui não é tão distinto assim, mas veja bem, o último elemento aqui tem um valor 17, tá? E o primeiro elemento tem um valor 1. Tá? É bastante diferente, né? De 1 para 17 tem uma distância grande aí. Tá? Então, você calcular a média, quando você tem dados assim com valores extremos, muito distantes um do outro, tá? Não é conveniente. Ele não representa muito bem a realidade. Às vezes, esses valores estranhos, né? Extremos, melhor dizendo, eles podem ser resultados de algum erro de anotação, né? Digamos que não existe o valor 1, a pessoa ia escrever 10 e sem querer escreveu 1, sei lá, alguma coisa assim.
Tá? Então, quando a gente calcula a mediana, normalmente essas discrepâncias acabam sendo eliminadas. Tá? Essa é uma das razões pela qual se utiliza a mediana. Bom, mas nesse exemplo aqui, os dados já estão ordenados. Tá? Não precisa a gente ter o trabalho de ordená-los. Agora, vamos notar o seguinte: nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 elementos. Tá? Portanto, é uma quantidade ímpar de elementos, né? 7. Quando isso acontece, é fácil calcular a mediana. Né? Ela, em geral, se apresenta como um único elemento. Então, se você tem 7 aqui, você pode separar 3 para um lado, olha. 3 aqui, tá? 3 aqui, vai dar 6. O que sobrou aqui no meio é justamente a mediana, tá? Esse valor aqui do meio é a mediana que a gente está procurando, tá? A mediana geralmente é representada por MD, tá? Agora, se você tem neste exemplo B aqui, olha, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dados. Tá? Então fica complicado, porque 8, se você separar 4 para um lado, olha, 1, 2, 3, 4. Tá? E 4 do outro lado, 1, 2, 3, 4. Acabou que não ficou nenhum número aqui no meio. Tá? Na verdade ficaram dois, é o 16 e o 20. Então como é que a gente deve proceder nesse caso? Tá? Nesse caso, nos casos em que a quantidade de elementos é par, tá? A gente deve localizar os termos do meio, né, que em geral são 2, e então calcular a média deles. Tá? Então, na verdade, a mediana desse conjunto de dados aqui é obtida fazendo a média aritmética entre 16 e 20. Né? Como são dois termos, eu somo 16 mais 20 e divido por 2. Tá? 16 mais 20 vai dar 36. 36 dividido por 2 vai ser 18. Tá? Então, esse aqui é a mediana desse conjunto de dados. Observa que na lista de dados original não existe o número 18. Tá? Mas ele é considerado a mediana, porque o 18, na verdade, é a média aritmética entre o 16 e o 20. Ok? Mediana é só isso mesmo. Bom, vamos então direto para uma questão. Né? A questão de vestibular aqui. Essa questão também foi questão do Enem, né? Enem 2016. Uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar 8 textos. A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dada na tabela. Tá? Então tem aqui quais são os textos, né? O texto vai de 1 até 8, tá? E a quantidade de erros que a pessoa cometeu em cada um daqueles textos. Tá? Bom, nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros. Vejam, o valor da mediana, tá? Não é média aritmética, é mediana, do número de erros. A mediana dos números de erros cometidos por essa pessoa é igual a... Aí vocês vão ver aí as opções. Observem o seguinte, aquilo que eu tinha dito antes, né? Você tem aqui o número de erros que foram anotados. É claro que os textos estão ordenados, texto 1, texto 2, até o texto 8. Mas a quantidade de erros que ela cometeu está desordenada. Se você vai ter que calcular a mediana, você primeiro vai ter que ordenar esse conjunto aqui, tá? Começando aqui pelo 0, né? Então você vai colocar 0, o 2. Observe que o 2 aparece 1, 2, 3 vezes. Então você tem que anotar 3 vezes aqui. 2, 2, 2. Depois vem o elemento 3. Tá? Depois o 3 aparece. O 3 só aparece uma vez mesmo. Depois o 4, uma vez só. Né? O 5 também aparece só uma vez. E o 6 também só uma vez. Ok? Então, quantos elementos nós temos aqui? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, um número par de dados. Né?
Então, quando trata-se de uma lista com um número par de elementos, não haverá um termo central, haverão dois, né? E a gente vai ter que obter a média, tá? Então aqui, nesse caso, né? Olha, tem aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Os termos do meio são esse aqui, olha, 3 e o 2, tá? Então qual será a mediana? A mediana vai ser a média aritmética entre o 3 e o 2. 2 mais 3 são 5, dividido por 2 dá 2,5. Tá? Então 2,5 é a mediana procurada. Bom, partimos então finalmente, né, para o último assunto que a gente vai ver hoje, que é moda. Tá? Moda é uma palavra bastante conhecida, né? Geralmente refere-se a vestimenta e tal, mas nada disso, né? A moda é um termo estatístico. Tá? Essa medida de posição é utilizada para determinar o valor da variável que apresenta maior frequência e geralmente é usada nas variáveis não quantitativas. Tá? A gente vai verificar por quê. Faz sentido, né? Quando se fala em moda, em termos de roupas, essas coisas, faz sentido. Né? Digamos que, sei lá, as pessoas estão usando roupas vermelhas. Né? Então, a maioria das pessoas estão usando roupas vermelhas. Né? Uma grande quantidade de pessoas. Aí a gente diz que o vermelho está na moda. Tá? Então, vermelho, né, a cor vermelho, não é uma variável quantitativa, certo? Vocês lembram disso, né? Variável qualitativa. Vamos ver esse exemplo aqui. Suponha que tenha sido feita uma pesquisa por uma concessionária de carros para verificar quais as cores de carros mais vendidas em determinado mês. Observe a tabela com o resultado da pesquisa. Tá? Então, simplesmente organizou-se aqui uma tabela, né, com as cores, tá, dos carros observados, vendidos, né? E as quantidades, né? A frequência, como a gente fala, a frequência absoluta. Tá? Então 15 carros pretos, 22 brancos, 10 vermelhos, 18 prata, 8 azul metálico e 6 na cor cobre. Tá? É fácil observar aqui que a quantidade mais vendida, né? A cor mais vendida foi branco. Portanto, este aqui, né? A cor branco é a moda desta amostra. Tá? A gente representa geralmente por MO. Ok? Fácil isso, né? Bom, então chama-se moda, tá? Simbolizado por MO. Moda de um conjunto de valores, o valor que apresenta maior frequência. Tá? Então, se você tem aqui, nessa amostra aqui, você tem esse conjunto de valores, fazendo uma contagem, você observa que o valor 3, ele aparece um maior número de vezes. Né? Ele aparece 3 vezes. O 5 só aparece 2 vezes. Tá? O 1 só aparece uma vez. O 9 só aparece uma vez. O 6 só aparece uma vez. Então, 3, tá? é a moda desta amostra de dados. Tá? Desse conjunto de valores. Agora, às vezes acontece algumas coisas assim um pouco inesperadas. Por exemplo, nesta amostra aqui, olha, nesta amostra, a gente nota que o 0 aparece 1, 2, 3 vezes, tá? Enquanto que o valor 1, ele aparece também, olha, 3 vezes, tá? Os demais valores, tudo bem. O 7 aparece 2 vezes, o 3 só aparece uma vez, o 5 só aparece uma vez. Então o que acontece? A gente tem que os números 0 e 1, tá? Eles aparecem igualmente, né? E com a maior frequência. Então nesse caso a gente diz que a gente tem duas modas. Tá? Então a primeira moda é o 0 e a outra moda é o 1. Né? A gente costuma dizer, quando isso acontece, que essa amostra, tá, é uma amostra bimodal. Tá? E por fim, neste terceiro exemplo aqui, olha, o que acontece? Se nós observarmos, né, os números aqui nem se repetem. Não existem números repetidos. Cada um desses números dessa amostra só apareceu uma vez.
Portanto, não há um valor com maior frequência que os outros, que os demais, né? Então a gente diz que essa amostra aqui, ela simplesmente não tem moda, né? Quando a amostra não tem moda, a gente diz que trata-se de uma amostra amodal, tá? É bom ficar atento porque às vezes isso acontece. Bom, gente, então é isso, né? Acabamos de ver aí o que a gente classificou como sendo medidas de posição ou medida de tendência central, né? A gente viu a média aritmética, a mediana e a moda. Nenhuma dificuldade nisso, né? Agora vocês vão fazer os exercícios, tá? Os exercícios que estão indicados lá no portal, lá no AVA, tá? E enviar as respostas para mim, para concluir essa tarefa. Tá bom? Valeu.